Olá, povo de Deus, graça e paz seja multiplicado sobre vós outros, que Deus esteja te abençoando, te guardando e fortalecendo você a cada dia da sua vida. Como é que você está? Você está bem? Espero que sim. Eu quero contar uma reflexão que vai edificar a sua vida muito, assim eu acredito. Eu quero contar a história da pequena Laura. A Laura era uma criança muito bonita, muito bela. E a Laurinha, ela, com 4 anos de idade, ela já trabalhava para ajudar sua mamãe. Mas como assim, Cícero? Com 4 anos de idade, ela já trabalhava? Sim, porque a sua mãe, ela sofreu um problema e ela ficou numa situação muito triste. Ela ficou cadeirante por um bom período da sua vida, sem ter como trabalhar. Até tinha capacidade, tinha cursos, era formada, tinha formação, mas até então ela não tinha nenhum tipo de emprego para trabalhar, mesmo aí cadeirante. E a pequena Laura, a Laurinha de 4 anos, era quem trazia o sustento para casa. Ela ia para a rua, a região próxima da onde eles moravam, e ela ia catar latinha, catar alumínios para vender, para levar alimentação para casa. Muitas vezes a Laura encontrava muitas coisas e ela carregava por etapa, porque era pequena, não podia levar muito, ficava muito pesada para ela, mas ela acabava conseguindo ali levar o sustento para casa, graças a Deus por isso. E certa vez, um empresário de uma outra cidade teve que fazer algo naquela região, na região da Laurinha, região que ela morava, e ele estava falando ao telefone e alguém ligou para ele, ou seja, alguém ligou para ele, ele estava falando ao telefone e ele tinha que fazer um depósito de uma certa quantia muito alta em dinheiro para essa pessoa que estava no telefone com ele. E de repente, por um descuido, o dinheiro caiu. E a Laurinha, vendo aquilo, ela correu e pegou o dinheiro e gritou pelo homem, foi em busca dele, entregou, e ele quis dar uma recompensa para aquela criança de 4 aninhos, e ela não aceitou, porque o ensinamento da mãe dela era que ela não pegasse nada que não fosse deles, não recebesse algo em troca de favores, ou seja, não cobrasse pelo favor feito. E isso chamou muita atenção daquele homem, e a Laurinha saiu correndo, foi embora para casa. Aquele homem seguiu a Laurinha para ajudar, ele achou muito bom a atitude dela. Parando aqui, eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida. Você sabia, querido, querida, você que me acompanha nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer de nós um coração voltado, um coração voltado para as coisas dos céus. E a gente sabe que é muito bom quando a gente tem o coração, de criança, um coração voltado para fazer o querer e a vontade de Deus. Isso nos traz como exemplo a necessidade de buscarmos, a necessidade de procurarmos fazer a vontade de Deus em todos os sentidos. E nós precisamos buscar o Senhor através da sua palavra. A palavra do Senhor deixa bem claro que às vezes nós erramos por não examinar as Escrituras. Nós pegamos uma rotina na questão de costumes, de estar simplesmente preocupado em ouvir a palavra. Simplesmente nós não queremos ler, não queremos muitas vezes refletir, ouvir a palavra antes do culto, mas nós estamos ali costumeiramente indo para o culto simplesmente para ouvir, mas nós não queremos aprender nada em casa. Nós não examinamos as Escrituras Sagradas para entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E essa reflexão, ela nos traz algo muito importante, que é ouvir
sobre o ensinamento, não só na igreja, mas em casa também, a gente examinar as Escrituras e aprender um pouquinho como nós nos comportarmos diante de tudo isso, porque Deus, Ele quer que tenhamos intimidade com Ele, de filho para pai, de pai para filho. Então isso é muito importante para a nossa vida. E essa criança, ela tinha uma intimidade com a mãe, ela conversava, e aos 4 anos ela já tinha um entendimento extraordinário, que não podia pegar as coisas alheias, que não podia se aproveitar de ninguém. Ela tinha que fazer a coisa certa conforme foi ensinada pela sua mamãe. E por causa dessa atitude, aquele homem foi até a casa da pequena Laura. Quando ele chegou lá, viu a situação, ele voltou e ele chorou muito. Chegar no seu carro, ele chorou muito, porque dono de muitas propriedades, dono de muitas empresas, ele era uma pessoa pobre de espírito, era uma pessoa pobre de Deus. Ele não tinha Deus. Ele precisava conhecer a Deus. E a vida da pequena Laura glorificou ao Senhor. Automaticamente glorificou ao Senhor, porque ele viu o grande testemunho que aquela criança deu. Isso é comprovado, a necessidade de aprendermos um pouco mais, de darmos a atenção um pouco mais para aquilo que deve ser ensinado, daquilo que nós precisamos aprender a cada dia. Como é que nós estamos vivendo diante de Deus? Será que nós estamos tendo o nosso coração como coração de criança? Será que nós estamos nos preocupando em fazer a vontade de Deus? O que é que nós temos procurado fazer, aprender, louvado seja Deus, para servirmos a Cristo de forma melhor, de forma mais, chamativa, onde as pessoas vão ver as nossas atitudes e vai sentir o desejo, a vontade de buscar, a vontade de estar pertinho de Deus, a vontade de glorificar o nosso Deus. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos procurado fazer a vontade de Deus a todos os momentos? Eu quero dizer para você que breve o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Notoriamente não está registrado na Bíblia o dia nem a hora que virá o Filho de Deus, mas a qualquer momento o Senhor pode voltar para buscar a sua igreja. E o que nós temos feito para apresentar a Cristo? Tem um louvor da harpa que fala sobre isso, né? O que tenho eu para apresentar a Deus? Posso ter nas mãos vazias, né? Se com Jesus eu me encontrar, quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? E não precisa fazer muito para apresentar ações, atitudes nobres diante de Deus. É preciso ter uma vida irrepreensível para fazer acontecer isso automaticamente. O mundo precisa de paz, e o Senhor Jesus Cristo nos declara como alguém que é propagador, como anunciador de paz. Nós somos comparados como veículos de Deus na terra, e nós precisamos ser a diferença do mundo. Lá em Mateus 5, verso 13, a Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Nós precisamos ter uma vida diante de Deus, uma vida que seja visível, que esteja visível, que tenha visibilidade, para que as pessoas nos vejam e queiram se espelhar em nós. Será que as nossas atitudes, elas não são reprovadas diante de Deus? Onde que nós precisamos consertar para fazer, a diferença? Faça a diferença. Chega de ser multidão, seja uma bênção. Que você só por si próprio, automaticamente você glorifique o nome do Senhor. Eu por si só, que venham eu glorificar o nome do Senhor. Eu preciso cada dia aprender. E a Bíblia diz, meu amado, minha amada, você que me acompanha nesse momento, lá em Mateus 11, verso de número 28, a seguir, tem uma parte que diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós precisamos aprender. Quando nós aprendemos, nós vamos ter uma vida
muito abençoada diante de Deus. Será que você já parou para meditar a importância que é servir a Cristo? Você já parou para pensar como é bom buscar o Senhor a todo tempo, a todo dia, a todo momento, para que estejamos pertinho de Deus? E que tenhamos graça, porque precisamos de ter graça. E para pregar o Evangelho para as pessoas certas, precisamos examinar as Escrituras, porque toda mensagem que você pregar para alguém, ela tem um endereço certo. Isaías 61, verso de número 1. A Bíblia está dizendo que o Senhor me ungiu, porque sou veículo de Deus. Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele enviou para você curar através de uma palavra, através de uma oração. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que essa mensagem venha modificar a tua história. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.